Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Mundo Melhor aqui na Rede Vida, o canal da família. Muito bom estar com você. Obrigado pela oportunidade de estar aí na sua família, né, nesse sábado. E hoje conversando com um dos maiores pensadores desse país. Pois é, você às vezes diz isso. Eu digo isso de coração. Um exagero não é delicioso. Exagero. Eu acho um exagero delicioso. Sabe quando aquele elogio ele transborda? Aí a gente gosta. Eu gosto de ouvir, pode falar de novo. Você sabe que eu sou seu fã sumido? Porque assim, eu sou obrigado. apaixonado por filosofia. E eu acho que você tem uma capacidade de dizer as coisas mais complexas de uma forma tão bacana, porque você vai dizer uma coisa super profunda de filosofia, você conta uma historinha no meio. A gente estava brincando aqui na abertura, você pegou uma coisa do Nietzsche, pegou uma coisa dos orientais para falar. Então eu acho assim que você é a filosofia. Você tem em livro sobre sedução. Sócrates. A gente se lembra que Sócrates, às vezes me perguntam, assim, você escreve livro de autoajuda? Eu falo, claro, pois o lema de Sócrates era conhece-te a ti mesmo. Qual que é o que mudou na vida não foi o conceito de filosofia, mudou o conceito de autoajuda. É verdade. Portanto, a ideia de pegar o cotidiano, de trazer, né, para a conversa, o diálogo, isso exatamente por isso eu gosto quando você elogia desse jeito. E é verdade, não é exagerado, Bom, é verdade. obrigado. Eu fico vendo as coisas que você fala, a forma com que você escreve, a maneira com que você fala, porque você é um homem da universidade, você tem toda a bagagem acadêmica, intelectual. Ninguém nunca disse assim, olha, o Cortella é superficial, o Cortella isso e tal, tem né? gente que às vezes fala. Você vende muito livro. Acho. Que você vende muito livro. Todo mundo que vende muito livro, está vendendo livro demais e autoajuda, né? Mas assim, da academia, as pessoas têm o maior respeito por você. Eu gosto dessa ideia. E aí você vai para programa de televisão, você fala, as pessoas em casa entendem, você vai dar uma palestra, os professores ficam fascinados porque entendem, né? Filosofia não é uma coisa para a gente não entender. Não, porque eu sou seu discípulo. Você sabe que filosofia é uma coisa para as pessoas elas se encantarem. Não é para elas temerem, é que nem matemática. Por exemplo, qual é a mais humana das ciências? É a matemática. Ela é pura criação humana. Nada que ela lida, nada existe. Você nunca viu um triângulo isósceles andando por aí, uma derivada ou uma matriz tomando um suco. Né? Nada do que a matemática lida tem realidade material, é pura invenção, é poesia pura. Pois bem, alguns professores e professoras conseguiram transformar a matemática no martírio, como algumas pessoas transformam filosofia no martírio. Não pode ser. A filosofia ela tem que ter profundidade, ela tem que ser analítica, sistemática, metódica, mas ela não pode ser enfadonha. Né? Tudo aquilo que é enfadonho, quando a gente traz, por exemplo, uma conversa sobre filosofia numa tarde, né, em que a família está assistindo, qual é a finalidade? Que as pessoas apreciem, não que elas nos temam. Você e eu, ambos da área também de filosofia, não temos que ser temidos. Ao contrário, ninguém pode dizer assim, o Chalita ou o Cortella são homens inteligentes só porque a gente fala o que não é compreendido. A gente só será inteligente se aquilo que a gente falar puder ser entendido pelas pessoas. Se não for, Mário Quintana, um dia eu estava conversando isso contigo, né, e me lembro, Mário Quintana tem uma frase que me assusta, você é escritor, eu também, ele tem uma frase magnífica, ele diz, quando o leitor tem de perguntar ao autor o que ele quis dizer com isso, um dos dois é burro. E eu sempre acho que eu sou burro na hora de escrever. Então eu preciso melhorar, né, por essa condição. Mas a filosofia, ela é boa, ela nos encanta, ela ajuda a conversa. E os temas dela, da filosofia, estão ligados ao nosso dia a dia. Sim. Os medos que nós temos são medos que os filósofos tiveram, as inquietações que eles tiveram. A gente vai desde os pré-socráticos, né? Quer dizer, aquela preocupação. E aí, a gente vai para onde? Né? A gente veio de onde? Está fazendo o que aqui? Vai para onde? Né? Você cita, pega um pré-socrático que é absolutamente atual, Heráclito. Quando você pensa um homem do século VI a.C., um pedacinho do V, né, que é capaz de dizer algo magnífico, como a única coisa permanente é a mudança. Não se pode banhar duas vezes nas Isso, não se toma banho duas vezes no mesmo rio, porque quando você volta, nem você é o mesmo, nem o rio é o mesmo. Isso é de uma atualidade absolutamente marcante. Quando a gente pega a reflexão dos pré-socráticos, que você mencionou, aquilo que vem, né, com a ideia de Anaximes, Anaxágoras, que são nomes que parecem meio esotéricos, né, para as pessoas, mas eles têm uma marca no nosso cotidiano. Quando Pitágoras, vários de nós estudamos Pitágoras na matemática antes de vê-lo na filosofia, mas Pitágoras, que você sabe muito bem, é o criador da palavra filósofo. Ele inventou a palavra filosofia. Quando ele fala de alguém que se dedica, que tem um afeto pelo conhecimento, né, alguém que tem um carinho, eu gosto dessa palavra, carinho, né, pelo saber, que entende que em latim sabor e saber têm a mesma origem semântica. Aliás, os portugueses, melhor até do que nós, dizem, para dizer que uma comida é gostosa, diz isso me sabe bem. Dizer que aquilo é apreciável. Portanto, aquilo que a filosofia é capaz de trazer, ela nem sempre é absolutamente nítida, nem para nós.
Nem sempre a gente consegue lidar como se ela fosse mera iluminação. Mas ela consegue fazer aquilo que você puxava. Nós vamos às grandes questões da vida. Quem sou eu? Qual a origem do mal? Por que é que existe aquilo que existe em vez de nada existir? Por que é que existe a possibilidade de eu ter memória? Por que eu me lembro do que não queria? Será que a memória é para mim uma bênção ou uma condenação? Aqueles atos que eu tenho na vida, eles são decisão ou eu fui empurrado por alguma coisa que eu não controlo? Mas quero pegar uma coisa que você falou aí da memória, que é uma coisa interessante da gente refletir, porque muitas vezes a gente gostaria de esquecer algumas coisas e a gente não tem poder para esquecer essas coisas, né? Não você tem. fica sabendo que você está com uma doença, ou que você está sabendo que alguém contou que a sua mulher fez não sei o quê. Aí você fala assim, eu vou dar uma descarga nisso, vou dormir. Não dá, Quem né? dera. Quem dera, né? Pedro Nava, nosso grande memorialista, um dos grandes mineiros da nossa história, lá escreveu o Baú de Ossos, que é uma das coisas mais belas. Pedro Nava tem uma frase que para mim, Xalita, ela é inesquecível. Ele dizia, eu não tenho ódio, eu tenho a memória. Eu tenho memória, né? Eu não tenho ódio, eu tenho a memória. Isso é perigoso. O Ivan Esquerdo, que é um grande neurofisiologista, um grande médico da Federal do Rio Grande do Sul, que é um especialista em cérebro, ele tem um belíssimo texto, que a gente não pode não ler, onde ele fala sobre o papel do esquecimento na preservação da saúde mental. Isto é, o quanto que a gente tem que ter memória de algumas coisas, mas não pode ter de todas elas o tempo todo. Porque, do contrário, a memória ela pode carregar coisas que são boas, e a essas boas que a memória traz para agora, eu chamo de saudade. E ela pode carregar coisas que não são boas, que são aquelas que são a culpa. Né? Portanto, sem imaginar, parte da memória nos preserva. Uma das coisas que o idoso ele mais sofre no dia a dia é o fato de que a memória dele, ela não é que ela desaparece, é que ele começa a perder à sua volta aquilo que é referência. Isto é, o lugar que ele andava não tem mais. Quanto mais a pessoa vive, mais ela fica isolada, porque se ela tiver muito tempo de existência, né, outras pessoas falecem e ela se sente abandonada num outro tempo, como se ela tivesse encapsulada, nesta hora a memória salva. Porque quando alguém bem idoso, alguém da nossa família, da nossa amizade diz assim, porque eu, em 1940, quando eu estava ali em Cachoeira Paulista, que meu pai estava na loja de calçado, quando começa a pensar essas coisas, e aquilo vai reavivando. A Terezinha Rios gosta de trabalhar uma ideia que é de recordar. A ideia de fazer passar pelo coração de novo, recordes. Aquilo que volta para dentro do coração e está outra vez aqui onde a gente está. Por isso, acho que a memória ela pode ser para nós um dano, se a gente exagera, porque quando você tem culpa, a memória pode martirizar, mas quando você faz da memória apenas uma ferramenta de reavivar a saudade, aí é uma bom, coisa né? gostosa. Agora, uma coisa ruim da memória também, assim, quem usa a memória dessa forma negativa é a vingança, né? Sim. Você passar a vida, assim, eu não me esqueço as maldades que fizeram para mim e um dia eu me vingo disso, né? Você sabe que o brasileiro tem, você tem e eu tenho, porque é da nossa cultura, uma coisa que é apavorante. Todo estrangeiro apavora com uma frase que nós dizemos, que é assim, eu vou acabar com a tua raça. Essa expressão, ela é de uma violência. Primeiro que ela é genocida. Ela é genocida. Você já começa a trazer à tona tudo aquilo que é o horror da vida. É possível, mas não é obrigatório. Eu vou acabar com a tua raça significa não vou deixar rastro. Eu acho que a vingança, ela é como a ideia da raiva. Né? Várias vezes você já leu, né, quanto se disse, é uma frase antiga, não tem autoria definida, que o ódio, por exemplo, é um veneno que você toma desejando que faça mal a outra pessoa. É você que toma, mas você acha que vai fazer mal para o outro. Há uma diferença entre desculpa e perdão. Desculpa é a coisa leve. Isto é, tudo bem, ok, isso não é perdão. Por exemplo, você me ofendeu por qualquer razão, ou fez algo que não deveria fazer, eu te desculpo, mas eu não te perdoo. Isto é, eu continuo convivendo contigo, mas não vou esquecer. O perdão é a promessa do esquecimento. O perdão significa, eu sei, mas eu nunca mais vou lembrar obrigatoriamente, eu não vou trazer isso de novo para a nossa convivência. Nesse sentido, acho que a vingança é a ausência do perdão. E a vingança, em grande medida, como ela não é justiça, né, ela é apenas o troco, ela é apenas o retorno do que não devia, ela não deveria estar nas nossas mãos, porque nós não somos um ser confiável, né, como seres humanos, para fazer tudo que é a justiça. A nossa capacidade de falhar, ela é tão grande que deixar na minha mão ou na tua a capacidade de dar o troco em algo que nós fizeram é meio arriscado.
é melhor que a gente crie instituições, né, como que é o caso do isso, judiciário, né? Em que a gente organiza as regras em que será feita a justiça sem que ela seja vingança. Porque é tão interessante que às vezes a gente tem a falsa impressão de que se eu me vingar eu vou ser feliz. Então eu faço aquilo, não, agora sim, agora eu dei o troco, agora eu me vinguei, agora eu estou feliz. Não existe falso. essa possibilidade. Não existe isso. Não existe, porque essa ideia, no meu entender, de que você possa ficar satisfeito, né, com a revanche, ela é absolutamente vazia. Né? Agostinho tem uma frase que eu acho maravilhosa, que fala sobre a superficialidade de alguns sentimentos, quando ele diz, não sacia a fome quem lambe pão pintado. Né? Não sacia a fome quem lambe pão pintado. Qual é a satisfação que a vingança oferece? A justiça, sim. Eu gosto de justiça, né? Gosto daquilo que está no lugar quando foi deslocado daquele lugar onde deveria estar, mas da vingança não. Não é que a gente não tenha desejo dela. Seria absolutamente farisaico, né, da minha parte dizer que eu não tenho desejo de vingança. Em vários momentos eu tenho. Isto é, em que eu quero sim dar o troco. E não estou nem pensando, né, só nas relações interpessoais. Né? Como nós somos, como a gente falava antes, um ser que tem memória. E eu às vezes fico imaginando, aquele cara falou aquilo para mim, né? Ou lá na escola, quando um dia alguém fez alguma coisa, você vai ver um dia, você vai ver. Né? Então, eu sou de Londrina, no Paraná, como você sabe, embora eu more, né, na capital paulista há bastante tempo. Tem uma frase de para-choque de caminhão que para mim é suficiente como vingança, que diz assim, na subida você me aperta, na descida nós acerta. Certo? Então, esta lógica, ela é um pouco assim, espera aí, né? Vamos ver, o mundo dá muitas voltas, mas o desejo da vingança não é algo que a gente deva admitir, trabalhar e até, para usar uma coisa do interior, adubar. Não dá para ficar adubando isso, porque ele faz mal, ele corrói pra por gente gente. mesmo. Ele é autofágico, é autodestrutivo. Ô Cortella, uma coisa interessante que eu acho assim, um dos exemplos mais significativos dessa história da não vingança e do perdão é do Mandela, né? Sim, claro. Você pensar um homem que ficou preso quase 30 anos e ele tem poder para se vingar de quem fez aquilo com ele, mas ele escolhe, né? Falando do desejo, pensei em Aristóteles aqui, desejo, escolha, aspiração, ele escolhe não permitir que esse desejo de vingança seja mais forte do que a aspiração que ele tinha de construir um povo Uma das unido, emoções, né, que eu tive na vida foi conhecer Nelson Mandela, pessoalmente. Eu conheci vários homens e mulheres importantes na minha formação e na minha história. Eu fico honrado de ser humano como Mandela. Eu não sou como Mandela foi, mas eu fico honrado de estarmos na mesma espécie. Na mesma raça humana, né? Na mesma espécie. Na mesma espécie. Mandela veio ao Brasil logo depois que ele foi libertado. E eu tive a honra de também estar, quando ele veio visitar a cidade de São Paulo, eu era secretário de Educação, na prefeitura ele veio visitar, e eu tive a honra, Xalita, de apertar a mão do Nelson Mandela. Você imagine, quando eu apertei a mão do Mandela, as minhas pernas bambearam. Porque eu não estava apertando a mão do homem, eu estava apertando a mão da decência. Não é toda hora que a gente aperta a mão da decência. Você se lembra, ao mencioná-lo, que ele, quando tomou posse como presidente, né, da África do Sul, no primeiro governo, logo depois do Apartheid, que ele fez o famoso jantar, né, em que as pessoas recebem aqueles que vão honrá-lo por ser o presidente, você se lembra que ele convidou para sentar ao lado dele os dois carcereiros. Exatamente. É impressionante. É impressionante. Isso. Aliás, é mais do que isso, é irritante. É irritante. Como é que ele é capaz de fazer uma coisa dessa? Ele me humilha ao fazer isso, porque eu gostaria de ser capaz dessa grandeza. Exatamente. Eu sou bem menor que ele, não que isso seja, né, um alto desprezo, mas é verdade. Um homem que passa 27 anos preso, 18 numa solitária, de 1,60 m. Mandela tinha 1,90 m de altura. Em 18 anos ele ficou recluso numa pequena jaula, onde ele só saía para ser interrogado e torturado. Advogado, né? Um homem que tinha toda uma trajetória possível, líder na comunidade dele. E ele, para o jantar de posse, em vez de convidar as grandes autoridades, ele chama para sentar um de cada lado os carcereiros. É e ainda ao ser perguntado, diz, é porque eu queria que eles me vissem como um humano. Quer dizer, isso é de uma grandeza. O que faria você ou eu, claro, se a gente passa 27 anos sendo torturado, preso, vitimado, ofendido, né, agredido, e aí você tem em mãos o poder de ser presidente da República. De retribuir tudo, de dar vingar, de dar o troco. De dar o troco. O que ele faz? Ele humaniza a ideia e não se rebaixa. É de uma grandeza imensa. Eu acho que a gente tem poucos homens e mulheres na história que foram capazes de fazer isso com tamanha densidade. Claro, Jesus de Nazaré o fez,
né? Mas é outra dimensão. Né? Mas a gente encontra isso em Sócrates, né? Que vai sim para o fim, para a morte, com a cabeça erguida. Não quer fugir. Não quer, não sai. A gente encontra isso, né, naquilo que fez um dia Siddhartha Gautama, no modo de vida que escolheu. Né? Encontramos isso. Assis, né? Francisco de Assis. Né? Encontramos isso com Martinho Lutero, naquilo que conseguiu enfrentar. Encontramos isso com Madre Teresa de Calcutá. Irmã Dulce. Irmã Dulce. Aquela mulher que era frágil, com a coluna, dormiu mais de 20 anos numa cadeira, sentada, cadeira de madeira por causa da dor. E uma mulher desse tamanhozinho, de amar, né? Tem uma obra que hoje atende mais de 70 mil pessoas por dia. Você lembra da teoria da irmã Dulce, da teoria da última porta? Né? Em que ela dizia, nós temos de ser, as irmãs, a última porta que alguém bate. Depois de nós não pode ela não ter outro lugar para procurar. Ela tem que achar em nós a acolhida. Começou num galinheiro, na Cidade Baixa, em Salvador, ali perto da Praça Roma. Né? Essa fragilidade de alguém que se torna grande, quando você cita o Mandela, né, em vez de lamentar, o que ela fez? Ou ele fez? Foi atrás, foi buscar. Alguns filósofos conseguiram trabalhar bem essa ideia. Né? Você lembrou Aristóteles, né? A gente tem essa conversa com Kant também, vai lidar com a ideia de uma paz perpétua, né? Em que a gente tem a abolição do sentimento de vingança, né? Mesmo aquilo que é discutido por Hegel, né? Quando ele diz que quem exagera o argumento prejudica a causa, né? Vai trazendo coisas para o nosso cotidiano. Mas eu gosto que a gente seja capaz de trazer essa conversa para uma mesa vespertina. A gente volta daqui a pouco com essa conversa gostosa aqui, com esse grande pensador que é o Cortella, meu amigo, meu mestre aqui. A gente volta daqui a pouco falando do livro novo dele também. Com Clóvis de Barros Filho. E Vergonha na Cara. Ética e Vergonha na Cara, já pensou? Vamos conhecer mais daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta aqui, programa Mundo Melhor, e o Mário Sérgio Cortella é um desses homens que faz o mundo ficar melhor, né? Olha, eu gosto de fazê-lo. Você gosta de fazer o mundo ficar melhor. Eu acho que ser pessimista tem um componente de ser vagabundo. Eu acho que todo pessimista é vagabundo. Sabe por quê? Porque a melhor coisa que você precisa fazer para não fazer nada é achar que nada pode ser feito. E aí? Isso aí você não precisa se movimentar. De maneira geral, pessoas vagabundas ou pessimistas são muito vazias. Quem é do interior sabe que há uma frase popular que diz que carroça vazia faz muito barulho. Né? O que mais faz ruído é carroça vazia. Paulista. Né? E se você olha... Londrina não tinha muita carroça, tinha? Não tinha, porque era lá de Barra, Cachoeira tinha mais. Aquele vale era uma coisa carroçável. Chamava leito carroçável. Se você imaginar, a ideia de um mundo melhor, ela exige um otimismo crítico. A capacidade de não se deixar derrotar por uma postura que é aquela de imaginar que, tal como as coisas são, esse é o único modo delas serem. Claro que existe a militância no mundo pior. Alguns dos nossos colegas, alguns inclusive na área de filosofia, gostam de falar contra o mundo melhor. Tudo bem, é uma das maneiras de ser, inclusive faz sucesso em alguns círculos. Né? É uma coisa gostosa, eu não deixo de lê-los. Eu gosto muito de ler as pessoas com as quais eu não concordo. Né? Gosto de ler, claro, aqueles com quem eu concordo, mas eu gosto de ler quem não concordo, porque eu talvez encontre ali reforço para algumas ideias que tenho, ou para demolir. Eu posso estar pensando de maneira equivocada. Dialética é isso. Claro, uma das coisas que eu gosto é de enfrentar quem diz que não é possível um mundo melhor. E é enfrentar mesmo, isto é, não bater, não agredir, mas dizer por quê. Onde você está repousando? Você acha que só porque você tem dificuldade que você vai desistir? Os romanos usavam uma palavra, você que fez também a área de direito muito tempo, que era uma palavra que a gente quase não usa em português. Foi professor da sua filha. Foi professor da Ana Carolina, da minha filha. Que agora tem ela uma adorava. Filha. E tem uma filha também, chamada Ana Luísa. Né? E é interessante porque os romanos têm uma palavra que eu gosto, mas que é terrível, que é pusilânime. O que é uma pessoa pusilânime? Aquela que é covarde. E quem é uma pessoa covarde? É aquela que, podendo fazer um mundo melhor, ela se reclui, ela se recolhe, ela se enfraquece. E o argumento para fazer isso é, não há o que fazer, ou a vida é assim. Esse tipo de submissão, as coisas
eu acho que é meio vagabundagem. É o que você estava falando, que é o nosso papel de professor. Sim. É de ser inquieto, é de perturbar, né? Mexer com a pessoa. Não, o professor não é um facilitador do processo de aprendizagem, nem quem leva informação para a sala de aula. É quem é Sócrates, né? É o parto, é a maêutica, é fazer a pessoa colocar o que ela tem de melhor, né? E às vezes tem que usar o fórceps nesse parto, que é a ironia. Né? O Sócrates era extremamente irônico no modo de colocar. Né? E eu trabalhei, você sabe, com um grande mestre nosso, que foi Paulo Freire, e você também conviveu com ele. Eu tive 17 anos de vida. Ele foi meu orientador no doutorado. É um homem reconhecido no mundo todo hoje, né? Como um grande educador, né? É o patrão da educação brasileira. Exatamente. Né? E Paulo Freire, ele tinha, claro, uma grande diferença em relação ao Sócrates. Né? Sócrates era aquele que tinha o diálogo em que o discípulo era iluminado. E o Paulo Freire partia do princípio que no diálogo o mestre também se iluminava. Né? Portanto, a posição socrática ela é um pouquinho mais elevada, né? Que a gente diria hoje menos pedagógica, né? Porque o mestre sabia e o outro era retirado de dentro da caverna, como está lá no livro 7 da República do Platão. Né? E o Paulo Freire achava que também o aluno ensinava. Então, você tinha um movimento... É uma evolução, né? Uma mudança, sem desprezar o Sócrates. Acho que Paulo Freire, de Sócrates, parte para chegar a uma coisa, né, que ele é um pouco maior. E eu acho que a gente tem, como docente mesmo, de ser alguém que é provocador. Né? Provocador em que sentido? Provocar. Chamar na tua frente. Né? De vocar aqui na minha frente. Não é só chamar a favor, é pró de pré. Né? De pré-vocar. Vem aqui na minha frente, vem aqui. Ouça bem, presta atenção. Pare, olhe, escute, né? No cruzamento, dá uma olhada. Por isso que quando você falava, por exemplo, do livro com o Clóvis de Barros Filho, esse que está na tua mão... Ética e vergonha na cara. Não é casual que tenha uma exclamação. Quase nunca a gente coloca exclamação em título de livro. E a palavra vergonha, menos ainda. Mas o Clóvis, que é professor da USP, que é filósofo como nós, né? Ele e eu gostamos de dizer assim, para pensar ética tem que provocar. E o que provoca vergonha na cara? Né? Lembra quando tua avó dizia, ou minha avó, que coisa feia, que coisa feia, que coisa feia, menino. Quando ela dizia que coisa feia, ela não estava falando de estética, ela estava falando de ética. Quando a gente diz essa é uma bela pessoa, nós não estamos falando de estética, nós estamos falando de ética. O que é uma bela pessoa? É aquela que tem vergonha do que não deveria ter feito e tem vergonha suficiente para não fazer de novo o que fez e que não deveria ter feito. Aliás, você citou a Irmã Dulce, citou a Madre Teresa, citou o Mandela, quer dizer que são pessoas que de repente nos padrões estéticos, né, da moda, fashion e tal, não se enquadram. Não, e são Dulce pessoas menos, lindas. Sim, lindas. Você olha aquela expressão, Mandela era bonitão. Né? Mandela era bonito. Eu lembro porque eu estava. Mandela já é altão, já né? Já tinha outro, mas alguns deles, sempre imagina, Sócrates era feio a beça. Aristóteles, então, ele assustava. Né? Se você imaginar, né, alguns desses grandes pensadores, Platão, né, as imagens que restaram, Platão era meio disforme até, Sócrates claudicava, desculpe, Aristóteles claudicava, ele mancava, né? Portanto ele não era, às vezes ele era ridicularizado em função de algo que deveria ser compreendido como uma condição dele, era colocado de outro modo. Por isso que a beleza de alguém, né, em grande medida, ela advém da força de ética, alma, né, de acolhida, né, que ela manifesta. Nós não temos, por exemplo, uma nitidez em relação a como é que era o rosto de Jesus de Nazaré. Ele não tem clareza em relação a isso. Nos filmes, né? É lindo, né? É um padrão mais ocidental, mais midiático, né? É muito provável que ele não fosse loiro de olhos azuis. Como tem ele era um palestino. Né? Se era um palestino naquela região, é provável que ele tivesse uma estatura menor, tivesse o olho um pouquinho mais alongado, o nariz é um pouco mais moreno, né? Mais moreno, o cabelo não era todo encaracolado, quer dizer, não era daquele modelo. Mas houve, claro, um embranquecimento da figura. Mas, de qualquer maneira, a beleza, né, a beleza, aquilo que emana. Eu não consigo pensar, não tem nenhuma imagem nítida de Francisco de Assis, que você citou, mas eu não consigo pensar em Francisco e Clara. Feios, né? Feio. Não dá para pensar. Não tem como. Porque o que eles fizeram foi tão lindo, a mensagem é tão linda, que você os imagina lindos, né? E a tal ponto que a gente acaba criando uma mitificação quanto àquilo que seria quase, com todo respeito teológico, uma transfiguração. Isto é, a beleza de alguém, pega Tomás de Aquino. Tomás de Aquino era um homem grande. Gordo, se eu sou pesado, imagine Tomás de Aquino. Tomás de Aquino era chamado boi mudo da Sicília.
Boi Mudo da Sicília. Tem um livro magnífico do Carlos Arthur sobre o boi mudo da Sicília, e ele também é um grande professor de filosofia, que é estupendo. Você imaginar Tomás de Aquino, um homem, se eu, né, eu costumo dizer que às vezes eu tô tão grande que eu dou formação de quadrilha sozinho. Certo? Bom, Tomás de Aquino era muito maior. Ainda assim. E aparentemente mais baixo, mais gordo baixo, e mais baixo. Exatamente. Você é tudo proporcional. Sim, ele era compacto. Olha eu te defendendo. Por isso que você também tem formação em direito. Né? Se você imaginar Tomás de Aquino com aquela capacidade, ele é uma beleza imensa. Por isso, a ideia daquilo que é belo, né, o bom e o belo, que os gregos falavam no mundo antigo, aquilo que é belo é aquilo que emana vitalidade, que tem decência. Eu gosto muito da palavra decência, porque dentro dela tem a palavra beleza. Você estudou etimologia, eu também, dec, né, de decência, D-E-C, significa enfeitar, embelezar, né, aquilo que torna bonito. Por isso, decorar. Por isso que na área da política, na área da família, na área da igreja, a gente fala em decoro e fala em indecente. O que é uma coisa indecente? Aquilo que enfeia. O que é uma coisa decente? Aquilo que enfeita. A diferença entre enfeiar e enfeitar não é só de fonema, ela é uma questão de decisão, é uma questão de escolha. Por exemplo, uma das coisas que o cristianismo mais contribuiu, e trouxe isso do judaísmo, mais contribuiu para a filosofia ocidental, é a ideia da ética como escolha. Adão e Eva não foram colocados na obrigação de fazer o que fizeram. Eles o fizeram porque decidiram fazê-lo, mas poderiam não tê-lo feito. Quando, na narrativa mítica, né, naquela Midrash, que é a própria narrativa do Gênesis, quando a ideia do mal, a serpente sopra, né, para Eva como fruto, ela podia não comer. Era uma escolha. Aliás, você sabe, né, que as más línguas hoje dizem que a Eva comeu porque a serpente disse, come que emagrece. Certo. Né? E aí comeu na hora. Na hora. Se você imaginar, a ética como escolha, e portanto não como imposição, nem como vítima. Uma das coisas mais importantes, acho que da contribuição do pensamento ocidental, marcadamente, aquilo que é a visão judaico-cristã, é a ideia da escolha. Portanto, enfeitar ou enfeiar é uma decisão. Né? Nesse ponto, quando a vovó dizia que coisa feia, ela estava falando de novo naquilo que é decente. O que você acha, então, que falta essa vergonha na cara? O que está acontecendo com a gente? Eu acho que nós temos hoje uma certa fragilidade de formação de alguns princípios de conduta e convivência. Isto é, sociedades maiores em cidades maiores com uma restrição do tempo de convivência entre gerações, algo que nos levou a, eu mencionei tua avó ou a minha, nós vivemos em gerações anteriores muito perto de outros parentes. Por exemplo, onde a gente aprendia a ser disciplinado? Mais na casa da avó e do avô. Exatamente. Porque o que era a casa da avó? Vamos ver se você lembra da tua. Eu lembro da minha. A casa da avó era um lugar onde podia tudo, menos o que ela proibisse. Certo? Então, podia tudo. Comia mais na menos casa o que da ela avó, proibisse. Então, o que é disciplina? É poder tudo, menos o que não pode. O que é uma pessoa indisciplinada? É aquela que pode tudo. Em que não há ou não pode. Por isso, uma sociedade que foi indisciplinada... É fundamental, né, Cortella? Não, a gente ouvir a palavra não, falar não, porque às vezes você vive num psicologismo que diz assim, não diga não para a criança porque você traumatiza a criança. Não diga não, você vai enfraquecê-la. Né? Você sabe que uma das coisas mais fortes, nós somos um ser que é capaz de não. A primeira palavra que um ser humano é capaz de entender e dizer é não. Nós somos um animal que é capaz de dizer não ao que parece improvável. Mundo melhor é exatamente a afirmação do não. Não o quê? A falência da esperança, ao apodrecimento do futuro, a desertificação do nosso sonho. Se você imagina, nós somos capazes de dizer não. Só quem pode dizer não pode dizer sim. Por exemplo, Rousseau dizia isso com muita clareza. O Clóvis de Barros Filho, nesse livro, ele menciona, ao falar de escolha, porque Rousseau escreve, o nosso grande filósofo genebrino, hoje na Suíça seria, né? Ele dizia, um cão morre de fome ao lado de 1 quilo de alpiste. Um pássaro morre de fome ao lado de 1 quilo de carne. Isto é, ou está na natureza dele, ou ele não faz. Nós não. Escolha. Nossa escolha. Nós podemos, inclusive, comer o que faz mal. Aliás, a gente gosta. A gente pode escolher comer o que faz mal. Fritura faz mal, a gente come. Carne, às vezes, etc. E eu costumo dizer, só os animais que vêm viver conosco é que começam a comer o que faz mal para eles. Né? Por exemplo, nenhum cão come o que faz mal para eles, a menos que ele venha viver conosco. Ele come macarrão,
né? Come manga, já viu o cão chupando manga? Então, come uma série de coisas que não estão na natureza. Agora, para nós é escolha, para o cão não é. Por que o pitbull faz o que faz em alguns momentos que ele ataca? Porque ele não tem como não fazer. E essa palavra não que você trouxe de volta, ela é marcante. Porque o que é? Quem ama é capaz de negar. A afirmação contínua, isto é, a autorização contínua para qualquer coisa, não forma alguém livre, forma alguém soberano. E esse soberano vai vir sobre você depois. Há um ditado do Pantanal que eu gosto sempre de lembrar. O pantaneiro diz, não dê asa à cobra. Não dê asa à cobra. Se já é um ser que sem asa já é meio arriscado, né? Imagine se você der asa. Né? Tem gente que dá asa à cobra com a indisciplina. Por isso, não é que a família degrada, não. É que há alguma desatenção em relação a alguns valores. Por exemplo, crianças hoje que confundem desejo com direito. Eu quero, você tem que me dar. Ora, imagine. A ausência da ideia de esforço. Eu tenho uma preocupação. Parte das gerações que vão chegando, algumas famílias as estão formando sem ideia de esforço. A ideia de que tudo é automático. O Rubem Alves falou uma coisa interessante dos brinquedos. Sim. Você não tem mais relação afetiva com o brinquedo. Porque antigamente você esperava o Natal para ganhar o brinquedo, o seu aniversário. Agora você ganha brinquedo o tempo todo porque o pai ou a mãe acha que é uma forma de compensação, porque ele está ausente e dá tudo para a criança. Então ele tem aquele monte de brinquedo, tudo que você dá. E a minha preocupação vem de uma lógica. A ausência de apego. Porque alguns diriam que hoje é preciso desapego. Para algumas coisas é. Mas quando eu gosto de algo e eu me apego, eu quero tê-lo comigo. Está lá no Pequeno Príncipe. Mesmo que seja um livro que algumas missas tenham lido, ainda assim é de uma beleza brutal. Quando a gente já falou muito isso, né? Mas pode falar, sempre lindo isso, A frase, você é responsável por aquilo que você cativa, né? De cativar. Por exemplo, tem alguns livros na vida que me cativaram. Eu sou prisioneiro deles no bom sentido. Isto é, eu não quero estar longe. Tem algumas pessoas na vida que elas me cativam. Elas me cativaram. Portanto, eu mantenho uma relação que eu quero estar. Eu tenho um apego. A teoria do desapego, ela vale em relação a algumas coisas materiais. Mas ela tem os seus limites. Em relação ao medo que eu estava te dizendo, qual é o meu maior? Parte dessa geração, que hoje é formada por alguns de maneira mais frágil, ela é uma geração que não tem ideia de esforço, não são todos, não é o tempo todo, mas tem. Como que ela vai cuidar quando a gente ficar mais idoso? Você é mais jovem que eu já estou mais adiantado. Isso significa quem vai cuidar? Porque alguns de nós somos a primeira geração que cuida das duas gerações paralelas. Boa parte de nós cuida dos filhos, que os têm, e dos pais. Seja no cuidado, seja em relação a ajudar a financiar a saúde, etc. Essa geração que chega, se ela não tiver ideia de esforço, ela será egoísta. E se ela for egoísta, eu não quero ficar abandonado. Certo? É uma questão ética. A gente volta daqui a pouco, continuando esse bate-papo aqui com o Mário Sérgio Cortella, que está lançando esse livro, Ética e Vergonha na Cara. Já está nas livrarias, né? Puxa, está. Eu e o Clóvis de Barros Filho, que além de tudo, também é da área de filosofia, é jornalista, consegue comunicar bem e tem vergonha. Aliás, é meu amigo lá, trabalha comigo na Casa do Saber. Exato. Né? Eu sou um dos fundadores da Casa do Saber. Curso magnífico, magnífico. A gente volta já já. Estamos de volta aqui, Rede Vida, canal da família, programa Mundo Melhor. Hoje com esse grande pensador, Mário Sérgio Cortella. Meu amigo, tive a honra de ser... Olha a minha responsabilidade de ser professor da sua filha. Não, e foi mesmo. Você sabe que a Ana Carolina é uma grande advogada criminalista. Ela teve uma formação muito boa na PUC São Paulo. Depois fez pós na Getúlio Vargas. Então, hoje atua, vive em Florianópolis, né? E aí está lá com a Ana Luísa, o Michael, que é o marido dela, mas ela sempre lembra das coisas que passou. Nossa universidade, a PUC São Paulo, ela tem uma trajetória. Ela não é a única boa, mas sem dúvida ela entra nesse circuito. E você sabe que ali eu tive a honra, eu falava antes contigo de homens que eu tive a honra de apertar a mão e conhecer, um deles é Paulo Evaristo Arnes. Eu também. Um homem que no ano de 2014, se os anjos nos protegem, em 2014, no dia 14 de setembro, Paulo Evaristo Arnes, nosso cardeal e arcebispo emérito, fará 93 anos. 93. Você sabe que eu quando fui seminarista, mas lá no interior, em Lorena, e eu vinha para as missas dele, a homilia do Dom Paulo na Sé,
que era aquela homilia dialogada, o povo falava, olha, me arrepio de lembrar da emoção que eu vivia na Catedral da Sé com aquele homem falando de amor, de generosidade, belíssimo. Né? Ele tem um livro sobre o Corinthians, porque ele é corintiano, claro, escreveu. Claro, sim. Mas ele é corintiano por questões óbvias. Sim, eu não sei, como eu estudei a ciência da religião, eu torço para o Santos. Porque torcer para um só... Né, mas e a comunidade dos coríntios lá, que São Paulo... Lembre-se da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a primeira. No capítulo 6, versículo 12, ele diz uma coisa que está ligada à ética e que todo corintiano tinha que lembrar. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nesta hora, a ética, ela penetra o nosso cotidiano. Uma coisa que o Clóvis de Barros Filho e eu quisemos, no Ética e Vergonha na Cara, é trazê-la para o nosso dia a dia. Claro que a gente fala de política partidária, mas a gente não fala só disso. A gente fala da família, a gente fala da questão do dia a dia. Por exemplo, o exemplo. O pai que numa segunda-feira, não no sábado, mas numa segunda-feira está à noite em casa sentado tomando uma taça de vinho, né, segunda-feira. E o filho passa e fala assim, pai, posso tomar um refrigerante? Não, bebida em casa só no final de semana. E ele está tomando. Ele está tomando. Aí o menino fala, mas você está bebendo? Ele fala, mas eu estou tenso. E a criança começa a criar um vínculo perigoso que é entre bebida alcoólica e remédio. Isto é, você está tenso? Beba. Você tem uma namorada que te largou? Beba. Você tem prova amanhã? Beba. Que dá uma relaxada. Exatamente. Né? Esta ausência de autenticidade, você sabe que a palavra autêntico, vamos brincar com o grego, autós, entikos. Autêntico é aquele que coincide com ele mesmo. Essa autenticidade, ela é de natureza exemplar. Nesta hora, a ética, ela penetra nas nossas relações como sendo a busca da autenticidade. Né? Se você observa, alguns dos homens e mulheres na história humana que a gente admira, eram aqueles que não eram autênticos. Nós citamos várias vezes o Mandela, ele nunca se vendeu. Jesus de Nazaré não se vendeu. Quando a gente observa que Mandela não fez todas as coisas absolutamente corretas, ele não é irreprovável, mas ele não se vendeu. Né? Se você observa a trajetória, né, de grandes homens e mulheres, eles não deixaram de ter comportamentos. Por exemplo, Francisco de Assis, que a gente mencionava, tem coisa que quando eu leio na biografia dele, eu não sei se eu faria assim. Né? Ele com o pai, né? Isso, eu não sei se eu ia enfrentar o pai desse jeito. Um pouquinho mais sereno, né? Assim, sossega, né? Ele era um pouco louco, a gente fala dele o bonzinho e tal, quer dizer, ele era bom, mas ele tinha uma irreverência, uma loucura, uma paixão, que era uma coisa extraordinária. Então, né? Você sabe que a paixão é a suspensão temporária do juízo. Né? Portanto, algumas pessoas, vez ou outra, falam isso para mim. Né? Você é apaixonado pela filosofia? Eu falo, já fui. Agora eu tenho amor. Agora eu tenho amor. Porque a paixão, ela é incendiária. O amor é a paixão serenada, né? Por exemplo, eu não acredito em amor à primeira vista, só acredito em paixão à primeira vista. Porque o amor à primeira vista suporia algo que o amor por si não tem, que é a capacidade de incendiar. A paixão é vulcânica, o amor é sereno. Não que você não possa ter dentro do amor situações de paixão. Aliás, é o que dá graça ao amor. A ideia de uma paixão, ela é aquela que, ao ser serenada, ela ganha amorosidade. Então, quando alguém fala, como eu dizia há pouco, você tem paixão pelo conhecimento? Eu falei, não, eu tenho amor pelo conhecimento. Já tive. Né? E você tem paixão pelos livros? Eu falei, agora eu tenho amor. Tanto que a coisa que mais me entristece hoje é ver livro na minha biblioteca parado. Agora, eu comecei, né, a pegar meus livros e eu estou andando e entrego para alguém. Passo na rua e dou. E eu, por exemplo, pego um livro, se eu termino de ler no aeroporto, ou numa rodoviária, ou num restaurante, eu deixo. Eu não quero mais levar comigo. Aquela biblioteca que você formou, que eu formei, nós temos nossos 6, 10 mil livros, eu já não quero mais. O livro lá na estante, ele me dá uma tristeza tão grande. O que ele está fazendo lá? Né? Eu acho assim, o Gandhi dizia que o bem sem uso, ele é quase um furto. Né? Aquele bem que você tem, que não tem uso porque ele está parado, ele se aproxima da ideia de furto. Às vezes ele fala em roubo, que é pior que furto. Né? Você imaginou? Nesta hora, a capacidade nossa, né, de olhar um mundo em que se possa trabalhar aquilo que nos honra, que ao mesmo tempo nos faz trazer à tona tudo aquilo que nos dá alegria, que nos marca pela amorosidade, né, que nos faz apaixonar em determinadas situações e que em outras nos leva para uma maior serenidade. Aí volta aos homens e mulheres que a gente falava. O que a gente mais tinha neles como admiração? A capacidade de fazer boas escolhas. Por que fazer? Há situações em que você e eu não temos como evitar um caminho que pode conduzir ao equivocado.
Nós não podemos evitar o caminho, mas chegar até o fim do caminho a gente pode fazê-lo. Evidentemente que nesta hora entra a questão do perdão. Né? Nenhum tipo de deslize, nenhum tipo de equívoco pode ser considerado absolutamente imperdoável. Se não pelos humanos, ao menos as forças amorosas, né, do nosso universo são capazes de nos acolher. E por isso que, pego esse pedaço, a ideia de uma sociedade que traz a ética para o seu cotidiano não pode não ser exemplar. Um pai, uma mãe, um líder ou uma líder tem que ser exemplar naquilo que faz. Tem que ter consciência do poder que tem, né? Sim, porque ele é altamente instrutivo, pedagógico. Você e eu somos professores. Eu gosto, com os meus alunos, de ensinar um pouco daquilo que seria a humildade socrática. Né? Quando Sócrates dizia, só sei que nada sei, ele não era tonto. Ele não era considerado o homem mais sábio de Atenas para dizer só sei que nada sei, que seria fingir modéstia. O que ele queria dizer com só sei que nada sei é só sei que nada sei por inteiro, só sei que nada sei por completo, só sei que nada sei que só eu saiba, só sei que nada sei que eu não possa vir a saber. É uma demonstração de humildade. E nesse ponto de vista, uma coisa exemplar é quando um professor ou uma professora é capaz de dizer não sei. Não sei. Para ser autêntico. Para ser não autêntico. Sei. Em vez de dizer, pergunta para tua mãe. Ou eu vou para o outro lado, ao contrário. Pegando de novo uma história do Mandela, Mandela quando faz aquela reflexão da maldade, né, que ninguém nasce mal, ninguém nasce odiando outra pessoa, ninguém nasce com preconceito, você para odiar, você tem que aprender, então não perca tempo fazendo isso. Você concorda com isso? Porque tem uma área, Hobbes, por exemplo, o homem é o lobo do próprio homem e tal, tem áreas que acham que o bem e o mal coexistem e tal. Você acha que uma pessoa nasce para desenvolver algumas coisas? Na sua visão, como é que é essa essência humana? Esse é o grande dilema agustiniano. Lutero resolveu de um modo, que foi pegar de Agostinho a ideia de predestinação e aí é a providência divina que vai resolver. Né? Eu acho que a lógica agustiniana, depois mais tarde em Tomás de Aquino, que não seja pré-determinista, vai nos levar a uma questão. Que Agostinho eu acho que resolveu bem. Porque qual foi a grande questão do Agostinho? Qual é a origem do mal? Se existe uma divindade, se existe um Deus, e ele faz todas as coisas, por que ele fez o mal? Nesta hora... Porque ele é plenamente bom, claro, não poderia ter feito mal. Exatamente. Né? Como é que Agostinho resolve isso, que eu acho magnífico? Ele diz, não há por parte de Deus, que é um ser de bondade, a criação do mal. O que ele cria é a liberdade para o humano. E o humano pode escolher o bem, e o mal é a ausência do bem. Quando o bem se ausenta, isto é, ele se retira, o mal vem à tona. Será que eu, Cortella, sou capaz de atos de maldade, de infração ética? Claro que eu sou. Sou capaz. Será que eu já o fiz? Muitas vezes. Será que eu quero fazer de novo? Nem todas. Algumas eu até teria vontade, né? Mas não devo. Né? Será que eu acho que consigo educar a mim mesmo? Acho que sim. Mas também tem a ver com o ambiente. Eu um dia perguntei a uma pessoa que admiro imensamente, que é Drauzio Varela, né, um homem que viveu, né, muito tempo atuando dentro do Carandiru. Eu fiz uma pergunta a ele num programa de televisão, né, e fiquei muito impactado com a resposta, porque era um programa sobre a maldade, em que eu estava ancorando a conversa. E eu perguntei a ele se ele achava que havia algum ser humano que não era recuperável. Porque nós somos da área de educação, a gente acha que todo mundo é recuperável. A gente acha que todo mundo é recuperável, exatamente. E ele disse, eu acho que tem gente que não é recuperável. E fiquei tão impactado com aquilo, eu falei, mas de onde você tirou essa ideia? Ele falou, porque na minha experiência, 20 anos convivendo com o que há de mais obscuro dentro da alma humana. Né? E eu acho que tem gente que não tem alternativa. Mas por uma anomalia, Então, aí eu perguntei, mas você acha que isso é de base biológica, natural? Ele disse, não. É de conduta em que a pessoa não quer mais voltar. Falei, bom, você como homem inteligente que ele é mesmo, ele fez a escolha. Não quer. Né? Então poderia, né? Poderia. Não é uma coisa automática. Nós estamos na área de educação porque a gente acredita que pode ser um mundo melhor. Certo? Nesse sentido, o humano, ele é também, como diz um antigo livro que a PUC publicou na área de teologia, o humano é lugar do sagrado. E o sagrado não é a impossibilidade do mal, é a recusa ao mal. Não é a impossibilidade dele vir à tona, mas é o afastamento. A ideia daquilo que nos perturba. Por isso, eu acho que a ética, nesse caso, portanto, a fratura ética como o mal caminho, ele é sim uma questão de escolha. Eu não acho, Chalita, que
A ocasião faz o ladrão. E eu acho que a ocasião, ela favorece aquele que tinha uma inclinação por uma escolha que é prévia. Por formação, não por nascimento. Não, por nascimento jamais. Por nascimento. Porque eu fico sempre... Essa questão do exemplo que você fala para mim é fundamental. Porque às vezes o pai, ele fala em ética, mas assim, ele maltrata a moça que trabalha na casa dele, ele xinga. O filho está vendo isso. Aí o pai xinga alguém na rua e se mostra como um valentão porque xingou. Aí o filho está junto, ele tem 2, 3, 4 anos, é essa imagem, olha, o meu pai faz isso, e no fundo ele vai repetir isso, ele vai fazer isso na escola, ele vai ser perverso porque ele sugou essa perversidade, ou da mídia, ou da família. Não há racismo possível, não há discriminação sem que haja um ambiente em que isso foi incentivado, foi semeado. Quando você conta piada racista, ou piadas que são homofóbicas, ou piadas que são ligadas à violência étnica, ou quando se trabalha, né, com preconceito, isso tudo tem a ver com uma questão de exemplaridade. Né? E, além de tudo, falta para quem pratica isso uma virtude que eu acho que a gente não pode deixar de lado, que é piedade. Piedade. Piedade não é pena, no sentido de ter o dó do outro. O outro é menor do que não, eu, ao contrário. Então eu tenho dó. Piedade é um espírito de acolhimento, aquilo que não é como eu, mas por não ser como eu, não significa que seja menos do que eu. Significa apenas que é diferente. E nesta hora, essa condição, como você dizia, do pai ou da mãe, né, do líder, né, daquela pessoa no trabalho, na rua, né, dentro da igreja, dentro do clube, dentro da escola, ela é decisiva. A exemplaridade, ela tem aí uma marca que sinaliza qual é o caminho que pode ser feito. Boa parte das parábolas que se trabalha, elas têm a ver com o exemplo. Né? Se trabalha o exemplo. A gente, às vezes, interpreta, ao nosso modo, a parábola naquilo que nos favorece. Eu li uma vez um comentário sobre a parábola do filho pródigo, né, em que você dizia, pera lá, né, o filho pródigo é o filho que está errado. Ele não é o pródigo porque ele é o bom, é o filho que esbanja. E tem gente que diz assim, chama o filho pródigo como sendo aquele que você quer elogiar. Calma lá, não dá para pegar. Esse é pródigo, né? Não dá para pegar as parábolas e ir adaptando ao gosto. Do seu jeito, né? É uma ética da conveniência. Tem, né? Maneira, né? A ideia. E por isso, o exemplo, ele tem, de fato, essa marca de decisão. Quando... né, nós lembrávamos antes o Gandhi tem a clássica frase que todo mundo repete e vale porque ela é boa. Ele dizia, seja a mudança que você quer ver. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Seja, não é fale sobre ela apenas. Seja a mudança que você quer ver. Por isso, essa natureza do exemplo, ela não pode ser esquecida, né, em nenhum momento. E na família, isso é absolutamente decisivo. Eu sou filho de bancário, meu pai já faleceu, e eu me lembro, nascido em Londrina, uma região onde não havia estradas de asfalto quando eu era criança. Era tudo terra, aquela terra vermelha, magnífica, mas poeira para todo lado. Meu pai chegava do trabalho, 6h30 da tarde, andava de jipe. Era só poeira para todo lado. Algumas pessoas dizem que eu sou bem-humorado, e eu gosto de sê-lo, mas uma parte veio do exemplo. Por exemplo, ele chegava em casa, 6h30 da tarde, só dava para ver o olho dele, o resto era poeira. Primeira frase que ele entrava, em vez de praguejar, a primeira frase, olha como eu sou abençoado. Hoje o jipe quebrou na estrada e não estava chovendo. Coisa boa. Né? Outra, olha como Deus gosta de mim. Hoje acabou a gasolina do jipe, faltava só 2 km para um posto de gasolina. Certo? Não é brincar de poliana, ou seja, de fingir que está tudo bem. É uma visão. Onde você debruça o olhar? Você debruça o olhar sobre aquilo que faz crescer, em vez daquilo que fenece. Que é a sabedoria, né? Que a sabedoria não é nem a cultura livresca, mas é a sabedoria. Não. Eu não posso mudar essa situação, então eu não tenho que me desesperar diante dela. De maneira alguma, ao contrário. Serenidade, como canta o Paulinho da Viola, faça como o velho marinheiro, que em meio ao nevoeiro leva o barco devagar. Né? E nesta hora, a capacidade dos mais idosos de nos transmitirem sabedoria, ela precisa ser revigorada. Se perdeu um pouco disso. Conversa, né? Falta de conversa. Prestar atenção. E eu gosto de ficar, eu vou usar uma palavra que é até estranha, mas às vezes no interior, em alguma cidade, eu gosto de ficar onde eles estão jogando dama, jogando bocha, né? Ou até jogando dominó, ficar em volta dos velhinhos. E eu estou falando que eu estou rindo, porque o que é um velhinho? Minha mãe, que tem 85 anos, a dona Emília... Não, a dona Emília, outro dia, disse assim... Porque ontem uma velhinha na igreja, eu falei, mãe, defina a velhinha. É mais de 105. Isso. Não, tem que ter mais de 90. Então, eu gosto de ficar, eu já sou mais idoso, mas eu gosto de ficar em volta dos idosos ouvindo, nem tudo é sabedoria.
Né? Não é porque alguém é idoso que ele é sábio, tem muita bobagem também. Não é porque também alguém é jovem que ele é cabeça aberta. Tá cheio de jovem aí que é absolutamente reacionário, ele não é nem conservador, ele é reacionário, que é muito pior. Mas nesse movimento de capturar a sabedoria, de fruir o que se tem acumulado na história, né? Os africanos têm um ditado, até escrevi sobre eles no ano passado, num outro livro, que diz que quando morre um idoso, na África se diz, quando morre um velho, a frase é essa, quando morre um velho, é uma biblioteca que se incendeia. Bonito isso, né? Quando morre um velho, é uma biblioteca que se incendeia, o que se perde, né, de conteúdo. Por isso, não é aqui fazer a elegia, né, daquele que está mais idoso, mas não deixar desprezar, de lado, não deixar de lado, alguma. Não descartar, né? De maneira. O Bauman fala tanto, aliás, eu li o livro recente novo dele, que é um diálogo também sobre educação. É muito interessante porque ele volta com o conceito dessa sociedade líquida e ele fala dos medos dele também de ser colocado, o que você falou aqui, né? Quem vai cuidar de mim, né? É esse sentido, tudo é tão descartável que me incomoda, eu jogo fora, eu não tenho mais vínculo, não tenho apreço, não tenho nada. Então, eu é algo perigoso. É algo perigoso. Milor Fernandes, que era ateu, tem uma frase maravilhosa, né? Porque a gente precisa prestar atenção em alguns ateus quando eles são inteligentes, né? Nem todos o são e nem todos não o são. O mesmo vale para quem crê. E é interessante porque Milor Fernandes dizia, o importante é ter sem que o ter te tenha. Não seja possuído por aquilo que você possui, isto é, não seja propriedade da tua propriedade. Durante algum século, você se lembra de estudos de teologia, parte da Igreja Católica discutiu se Jesus era proprietário da túnica dele ou ele só usava. Essa é uma discussão séria. De um lado, dominicanos discutiam que não, que era preciso ter bens para poder levar a missão adiante. E os franciscanos diziam que não, que você só usava e tinha que se despojar. Essa conversa, com todas as nuances que tem, ela vale no dia a dia, independentemente de ser igreja ou não. Quer dizer, simplicidade não é sinônimo de precariedade. Ser simples não é ser carente. Ser simples é não ter o desnecessário modo de posse do que não é necessário. Simplicidade é não ser propriedade da tua propriedade. Vale? Obrigado. Vale muito. Que bom. Muito bom te receber aqui. Fico feliz. Tenho certeza que vocês gostaram de conhecer um pouco mais, né? O pessoal da Rede Vida te conhece muito. Gosto. Mas é muito bom o que você faz, que Deus continue abençoando aí a sua missão. Ele não desistindo de mim, para mim já tá bom. Um lindo sábado, um lindo final de semana. A gente se encontra aqui, se Deus quiser, semana que vem, mais um Mundo Melhor.